E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui é a voz por detrás de um canal de YouTube Fanfic Terror do, e sejam muito bem-vindos ao meu cantinho sombrio, o fanfic. Preparem-se para explorar e se perder das histórias. Se você, assim como eu, adora um bom fanfic de terror de arrepiar, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Cantos da Noite, recapitulando 02. Horrores da Noite. Naquela noite fria e sem estrelas, Laura dirigia sozinha por uma estrada deserta no meio da floresta. O relógio do carro marcava quase meia-noite, e o ar gelado entrava pela janela entreaberta, trazendo o cheiro úmido da terra molhada. O farol do seu carro iluminava apenas alguns metros à frente, revelando sombras que pareciam se mover entre as árvores. Ela sabia que aquela estrada era evitada por muitos moradores da região. Diziam que, em noites como aquela, uma mulher vestida inteiramente de preto aparecia para quem ousasse passar por ali. Ninguém sabia de onde vinha, nem o que queria. Apenas que sua presença era um presságio de desgraça. Laura não acreditava em histórias antigas, mas seu celular havia parado de funcionar, e ela precisava chegar a tempo para o plantão no hospital da cidade vizinha. A única rota disponível era aquela estrada silenciosa e envolta em trevas. De repente, um movimento na beira da estrada fez Laura frear bruscamente. À sua esquerda, uma figura alta e esguia surgiu entre as árvores. Era uma mulher, ou parecia ser, vestida de preto da cabeça aos pés, com um véu que cobria seu rosto pálido. Seus olhos, negros como a noite, fixaram Laura por um instante que pareceu eterno. O coração de Laura acelerou. Tentou ligar o carro, mas a ignição falhou. A figura começou a caminhar lentamente em direção ao veículo, os passos silenciosos sobre as folhas secas. Laura trancou as portas e tentou manter a calma, mas um frio inexplicável tomou conta do seu corpo. A mulher chegou à janela, e com uma voz sussurrante, quase como um vento, disse: "Você não deveria estar aqui. Esta estrada não é para os vivos." Laura tentou responder, mas sua voz sumiu. A mulher levantou a mão, e uma sombra negra como tinta se espalhou pela estrada, envolvendo tudo em escuridão absoluta. O carro parou de repente, e Laura sentiu como se estivesse sendo puxada para fora, para dentro daquela sombra que parecia viva. Então, uma lembrança, uma visão, uma mulher vestida de preto, chorando num beco, abandonada e traída, há décadas atrás. Seu luto e sua dor haviam prendido sua alma naquela estrada, condenando aqueles que passavam a compartilhar seu tormento. Laura gritou, mas ninguém ouviu. O tempo parecia dilatar, e tudo ao seu redor se tornou silêncio e escuridão. Quando o sol começou a nascer, o carro foi encontrado abandonado na beira da estrada. Laura havia desaparecido sem deixar vestígios, exceto por uma marca preta e úmida no volante. Dizem que, se você passar por aquela estrada numa noite sem estrelas, vai ver a mulher de preto esperando, pronta para contar sua história, e talvez, para levar você também. Após o desaparecimento de Laura, a notícia se espalhou rapidamente pela pequena cidade. As autoridades locais realizaram buscas extensivas, mas nenhum vestígio dela foi encontrado. O carro, intacto e sem sinais de luta, apenas aumentava o mistério. Os moradores mais antigos sussurravam sobre a mulher de preto, e muitos evitavam a estrada a todo custo. Enquanto isso, no mundo espectral da estrada, Laura se via presa em um ciclo de repetição. Ela revivia constantemente os últimos momentos antes de ser levada, o terror nos olhos da mulher de preto, a sombra que a engolia. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Laura começou a perceber que não estava sozinha. Outras almas vagavam pela estrada, presas ao mesmo destino. Entre essas almas, uma em particular chamou sua atenção, um homem idoso, vestido com roupas antigas, que parecia emanar uma tristeza profunda. Ele se apresentou como Elias, um antigo morador da região, que havia morrido na estrada muitos anos atrás. Elias explicou que a mulher de preto era, na verdade, o espírito de uma jovem chamada Elisa, que havia sido abandonada e traída no dia do seu casamento, há mais de um século. Sua dor e raiva a transformaram em uma entidade sombria, presa à estrada, buscando vingança em todos que passavam por ali. Elias revelou que a única forma de quebrar o ciclo era Elisa encontrar a paz. Mas como convencer um espírito atormentado a perdoar e seguir em frente? Laura, com sua experiência como médica, sentiu que poderia haver uma maneira de alcançar Elisa, de tocar em sua humanidade perdida. Durante dias, Laura observou Elisa, tentando entender sua dor, seus medos. Ela percebeu que, por trás da máscara de terror, havia uma profunda solidão. Elisa não queria machucar as pessoas, mas sua dor a consumia, a impedia de ver qualquer outra realidade. Em uma noite escura, Laura decidiu se aproximar de Elisa. Com o coração na mão,
ela falou com o espírito, não com medo, mas com compaixão. Ela contou sua própria história, seus sonhos, suas frustrações. Falou sobre a importância do perdão, da cura, da libertação. Para sua surpresa, Elisa a ouviu. Pela primeira vez em muitos anos, seus olhos negros não refletiram ódio, mas confusão e tristeza. Laura continuou falando, até que Elisa começou a chorar. Lágrimas negras escorriam pelo seu rosto, lavando a maquiagem de dor que a aprisionava. Naquele momento, algo mágico aconteceu. A sombra que envolvia a estrada começou a se dissipar, revelando um céu estrelado. Elisa, com um sorriso fraco, olhou para Laura e disse, obrigada. Você me libertou. Com um último suspiro, Elisa desapareceu, deixando para trás apenas uma brisa suave. As outras almas presas à estrada também se libertaram, subindo em direção à luz. Laura sentiu uma paz indescritível, uma sensação de dever cumprido. No mundo dos vivos, o carro de Laura foi encontrado no dia seguinte, com ela adormecida no banco do motorista. Ela acordou confusa, sem se lembrar de nada do que havia acontecido. Mas, ao olhar para o céu, viu uma estrela cadente, um sinal de que a mulher de preto havia finalmente encontrado a paz. A estrada nunca mais foi a mesma. O medo se dissipou, e as pessoas voltaram a passar por ali, sem receio da sombra. Laura, por sua vez, nunca mais se esqueceu daquela noite. Ela sabia que, mesmo nos lugares mais sombrios, a esperança e a compaixão podem trazer a luz. A viagem assombrada da noite. Era uma noite fria e sem luar quando 4 amigos decidiram pegar a estrada para uma aventura improvisada. Lucas, Marina, Tiago e Ana planejavam uma viagem rápida até uma pequena cidade afastada, famosa por suas lendas misteriosas e histórias de assombração. A ideia era simples: acampar, curtir a natureza e contar histórias ao redor da fogueira. Mas eles não sabiam que aquela noite mudaria suas vidas para sempre. Logo que entraram na estrada de terra, o ar pareceu ficar mais pesado, e um silêncio inquietante dominou o ambiente. O farol do carro mal iluminava a estrada tortuosa, ladeada por árvores altas que pareciam sussurrar segredos antigos. Marina, sempre a mais corajosa, sugeriu que parassem perto de um velho cemitério que ela havia lido sobre em um blog de histórias de terror. Ao estacionarem, uma neblina espessa começou a surgir, envolvendo o carro e as árvores ao redor. Eles saíram, sentindo um arrepio que não era só pelo frio. O silêncio foi quebrado por um som estranho, um sussurro vindo do cemitério, como se alguém o chamasse pelo nome. Tiago, tentando manter a calma, propôs explorar o local, mas Ana sentiu um medo profundo e insistiu para voltarem. Antes que pudessem decidir, uma sombra atravessou rapidamente entre as lápides. Lucas, impulsivo, correu atrás, mas desapareceu na neblina. O desespero tomou conta do grupo. Marina, Ana e Tiago começaram a ouvir passos atrás deles, mas quando se viravam, não encontravam ninguém. As vozes sussurrantes aumentavam, revelando segredos sombrios do passado daquele lugar, histórias de moradores que desapareceram misteriosamente, almas presas entre o mundo dos vivos e dos mortos. Enquanto tentavam encontrar Lucas, perceberam que a estrada pela qual haviam chegado parecia ter sumido, substituída por uma trilha que os levava cada vez mais fundo em um labirinto de árvores e sombras. O medo se transformou em pânico, e a noite parecia não ter fim. No auge do desespero, Ana encontrou uma velha lápide com uma inscrição que parecia um aviso: aqui jaz quem ousou perturbar o descanso eterno. Ao tocar a pedra, uma presença invisível os envolveu, e imagens horríveis das almas perdidas começaram a assombrá-los, revelando que a única saída seria enfrentar seus próprios medos. Com coragem renovada, os 3 se uniram para enfrentar o que quer que estivesse os prendendo naquele lugar. Usando a luz dos celulares e o que restava de força, eles seguiram uma série de sinais deixados por Lucas, que deixava pistas para guiá-los de volta à realidade. Finalmente, ao romper da madrugada, a neblina começou a se dissipar, e a estrada reapareceu. Cansados e assustados, eles voltaram ao carro, mas nunca mais foram os mesmos. A viagem que parecia uma simples aventura revelou-se uma jornada pelo desconhecido, onde o sobrenatural se misturou com o real. Desde então, ninguém mais se atreveu a visitar aquela cidade à noite. E a cada ano, na mesma data, um carro é visto passando lentamente pela estrada de terra, como se alguém ainda estivesse preso naquela viagem assombrada da noite. Olhos que nunca dormem. Na pequena cidade de Vale Sombrio, circulava uma lenda que ninguém ousava contar em voz alta. Diziam que, na casa abandonada da rua Maple, havia uma boneca que ganhava vida quando a noite caía. Ninguém sabia de onde ela veio, mas todos que cruzavam seu caminho sentiam um frio que penetrava até os ossos. Clara era uma jovem curiosa,
fascinada por histórias macabras. Quando ouviu falar da boneca, decidiu que precisava vê-la com seus próprios olhos. Numa noite sem lua, armada apenas com uma lanterna e seu caderno de anotações, entrou na casa abandonada. O ar dentro da casa era pesado e impregnado de um cheiro estranho, como se o tempo ali tivesse parado. No meio da sala, sobre uma poltrona antiga, estava a boneca. Seus cabelos dourados estavam emaranhados, e seus olhos azuis brilhavam de um jeito inquietante. Clara sentiu um arrepio, mas a curiosidade a impelia a se aproximar. Quando ela tocou a boneca, um sussurro quase inaudível percorreu a sala. De repente, a boneca piscou. Clara recuou assustada, mas algo a prendeu ali, como se a casa tivesse fechado todas as saídas. A partir daquele momento, a boneca começou a se mover sozinha, seguindo Clara com o olhar e aparecendo em lugares diferentes da casa. Vozes ecoavam pelos corredores, e sombras dançavam nas paredes. A cada passo que Clara dava, a atmosfera ficava mais opressiva e aterrorizante. Nas páginas do seu caderno, Clara tentava registrar tudo, mas suas mãos tremiam. Ela descobriu que a boneca era a prisão de uma alma vingativa, uma criança que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. E agora, para libertar a casa daquela maldição, Clara teria que enfrentar a boneca e desvendar o segredo que aprendia. Com a coragem que só o desespero poderia dar, Clara enfrentou a boneca numa noite sem fim, onde o tempo parecia dilatar e o medo era palpável. A batalha entre o natural e o sobrenatural trouxe revelações que mudariam para sempre sua vida e a história de Vale Sombrio. Quando a madrugada finalmente chegou, Clara saiu da casa com o caderno em mãos, mas algo havia mudado para sempre. Os olhos da boneca, mesmo inertes agora, pareciam segui-la, prometendo que a história estava longe de acabar. Clara sentou-se no chão empoeirado da sala, segurando o caderno contra o peito. O silêncio era cortante, interrompido apenas pelo som do seu próprio respirar acelerado. A boneca ainda estava ali, imóvel sobre a poltrona, mas seus olhos azuis brilhavam com uma luz que parecia pulsar. "Quem é você?" Clara sussurrou, a voz trêmula. Nenhuma resposta, apenas o silêncio pesado. De repente, um sussurro quase inaudível percorreu o ambiente, como se o vento carregasse uma voz distante. Clara regalou os olhos e virou-se para trás, procurando a origem do som, mas não viu nada além das sombras dançantes nas paredes. Determinada, ela abriu o caderno e começou a anotar tudo o que sentia, via e ouvia. Cada palavra parecia um escudo contra o medo crescente. Enquanto escrevia, as luzes da lanterna começaram a oscilar. Um frio intenso invadiu o cômodo, e uma sensação de ser observada cresceu dentro dela. Clara sentiu a respiração da boneca próxima ao seu pescoço, apesar de ninguém estar ali. "Você não deveria estar aqui", uma voz infantil, frágil e distorcida, sussurrou no escuro. Clara congelou. A voz vinha de todos os cantos da sala, ao mesmo tempo, de lugar nenhum. Seu coração disparou. "O que você quer?" perguntou, embora temesse a resposta. "Liberdade", respondeu a voz, agora mais clara, como se estivesse bem atrás dela. Clara virou-se lentamente e viu, pela primeira vez, a boneca se mover. Ela levantou uma mãozinha pequena e apontou para o corredor escuro que levava ao porão da casa. "O segredo está lá", continuou a voz. Sem saber o que a guiava, mas tomada por uma mistura de medo e curiosidade, Clara levantou-se e caminhou até o corredor. A madeira do piso rangia sob seus pés, e o ar ficou ainda mais gelado. Chegando à porta do porão, Clara hesitou. Uma sensação de perigo iminente a dominava, mas a determinação era maior. Ela abriu a porta lentamente, revelando uma escada que descia para a escuridão. Com a lanterna em punho, começou a descer. Os degraus rangiam sob os pés de Clara enquanto ela descia lentamente para o porão. O ar ali embaixo era ainda mais frio, com um cheiro forte de mofo e terra úmida. A lanterna iluminava pedaços de móveis antigos cobertos por lençóis brancos amarelados, teias de aranha e caixas empoeiradas. Quando chegou ao fundo da escada, algo chamou sua atenção: uma pequena caixa de madeira, trancada, com símbolos estranhos entalhados em sua superfície. A boneca, agora imóvel na escada, parecia observá-la com aqueles olhos que nunca piscavam. Clara se ajoelhou e tentou abrir a caixa, mas estava bem fechada. Foi então que ouviu novamente o sussurro: "A chave está onde tudo começou." Ela olhou ao redor, tentando entender o que aquelas palavras significavam. No canto do porão, uma velha fotografia em preto e branco estava pendurada torta na parede. Mostrava uma criança sorridente segurando exatamente aquela mesma boneca. No verso da foto, uma frase escrita com uma caligrafia trêmula: "Para libertar minha alma, encontre o diário." Clara sentiu um calafrio. A casa guardava mais segredos do que ela imaginava. Clara levantou-se rapidamente,
o coração batendo acelerado. Procurou pelo porão até encontrar um baú antigo, coberto de poeira e teias de aranha. Com mãos trêmulas, abriu o baú, entre papéis amarelados, encontrou um diário encadernado em couro desgastado. Ao abrir o diário, as páginas estavam cheias de relatos de uma criança chamada Emily, que viverá naquela casa décadas atrás. Emily falava sobre a boneca, sua única amiga, que parecia ter vida própria. Aos poucos, os relatos ficavam mais sombrios. A boneca se tornava ciumenta, controlando a casa, aprisionando Emily em um pesadelo sem fim. Clara sentiu um arrepio ao ler a última página, onde Emily escreveu: se alguém encontrar este diário, por favor, liberte-me. A boneca me mantém presa, e seus olhos nunca dormem. Eles veem tudo, e quem a possui nunca escapa. De repente, as luzes da lanterna apagaram-se. No breu, Clara ouviu passos pequenos e arrastados se aproximando. A boneca estava ao seu lado, seus olhos azuis brilhando com uma luz fria e implacável. Você não deveria ter vindo, sussurrou a voz de Emily, agora distorcida e triste, ecoando pelo porão. Clara tentou correr, mas a porta do porão se fechou com um estrondo, trancando-a dentro. O frio tornou-se gélido, e sombras começaram a se formar nas paredes, tomando formas humanas. A boneca ergueu a mão, apontando para Clara, e seus olhos brilharam intensamente. Agora, você é minha, disse a voz, que parecia vir de dentro da própria boneca. Clara tentou gritar, mas nenhum som saiu. A escuridão a envolveu completamente. Na manhã seguinte, a polícia encontrou a casa vazia, exceto por uma nova boneca sentada na poltrona da sala. Seus olhos azuis brilhavam silenciosos, observando a porta, esperando a próxima vítima a entrar. Necrópolis. Necrotério assombrado. Capítulo 1. A sombra no armário. O enfermeiro Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era quase meia-noite, e o silêncio opressor do necrotério do Hospital São Lázaro era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Ele estava encarregado da última inspeção da noite, uma tarefa solitária, para muitos, aterrorizante. O cheiro peculiar de formol e decomposição era quase palpável, misturando-se com o ar frio e úmido que emanava das câmaras frigoríficas. Ricardo passava por cada gaveta, conferindo os nomes e os números de identificação dos corpos. A maioria eram casos rotineiros, vítimas de doenças ou acidentes. Mas havia algo diferente naquela noite. Uma sensação de que algo observava, uma presença sinistra que pairava no ar como um véu pesado. Ao chegar ao último armário, um tremor percorreu seu corpo. Uma sombra escura, quase sólida, parecia ter se formado dentro da fenda entre a porta e a parede. Ricardo hesitou, o coração batendo forte no peito. Ele tentou se convencer de que era apenas um jogo de luz, mas a sombra pulsava, como se respirasse. Com um suspiro hesitante, ele abriu a porta do armário. O interior estava vazio, exceto por um pequeno objeto metálico, um broche em forma de uma serpente com olhos de rubi. Ricardo o pegou, sentindo um choque frio percorrer seus dedos. Nesse momento, as luzes do necrotério piscaram e se apagaram, mergulhando o ambiente em completa escuridão. Capítulo 2. Sussurros na escuridão. O pânico se instalou. Ricardo tateou a parede em busca do interruptor, mas as mãos encontraram apenas um vazio frio e úmido. Os sussurros começaram então, baixos e indistintos, mas cada vez mais claros e ameaçadores. Eram vozes sussurrando nomes, datas, e lamentações ininteligíveis. Ele se moveu cambaleando, tropeçando nos corpos e nas gavetas. O medo era uma força física, prendendo no lugar. De repente, ele sentiu uma mão gélida tocar seu ombro. Ele se virou, gritando, mas só encontrou a escuridão. A mão desapareceu como se nunca tivesse existido. Ricardo correu, tropeçando e caindo, até encontrar a porta de saída. Ele a abriu com força, escapando para o corredor iluminado do hospital. O alívio foi imediato, mas a sensação de pavor permaneceu. Ele sabia que não tinha escapado. Aquele necrotério o havia marcado, e a sombra no armário, o broche da serpente, e os sussurros na escuridão, o assombravam. Capítulo 3. A investigação. Nos dias seguintes, Ricardo investigou o incidente. Ele descobriu que o broche era um artefato antigo, associado a rituais pagãos e à invocação de espíritos malignos. A história do Hospital São Lázaro estava repleta de lendas e rumores de eventos sobrenaturais. Ele descobriu que o necrotério havia sido construído sobre um antigo cemitério, e que muitas almas perturbadas descansavam ali. Com a ajuda de uma amiga, a investigadora paranormal Sofia, Ricardo voltou ao necrotério. Eles usaram equipamentos especializados para detectar atividades paranormais. As leituras eram assustadoras,
Picos de energia inexplicáveis, mudanças repentinas de temperatura, e imagens distorcidas nas câmeras de infravermelho. Sofia acreditava que o broche era a chave para o mistério. Ela teorizou que ele havia sido usado em um ritual para abrir um portal para o mundo espiritual, e que as almas aprisionadas no necrotério estavam tentando se libertar. Capítulo 4 O confronto. Ricardo e Sofia se prepararam para um confronto final. Eles retornaram ao necrotério, armados com sal grosso, água benta e o broche. Desta vez, eles não estavam sozinhos. Um padre, especializado em exorcismos, os acompanhava. O ar estava pesado, carregado de uma energia malévola. Os sussurros voltaram, mais fortes e mais ameaçadores. As sombras dançavam nas paredes, e as luzes piscavam freneticamente. As entidades se manifestaram, formas grotescas e horripilantes surgindo da escuridão. A batalha foi intensa e aterrorizante. O padre recitou orações, Sofia usou seus equipamentos para conter as entidades, e Ricardo, com o broche na mão, sentiu uma força sobrenatural o envolver. Ele percebeu que o broche não era apenas um artefato, mas uma chave, uma ligação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Após uma luta árdua, eles conseguiram selar o portal e aprisionar as entidades. O necrotério ficou em silêncio, o silêncio da paz, finalmente, restaurado. Capítulo 5 O epílogo. Ricardo e Sofia nunca mais foram os mesmos. Eles carregavam as marcas da experiência, mas também a certeza de terem enfrentado o mal e triunfado. O broche da serpente foi enterrado em local sagrado, longe do alcance de quem pudesse usá-lo novamente. O Hospital São Lázaro nunca mais foi o mesmo, mas o necrotério ficou em silêncio, guardando os segredos de sua história sombria. Mas os sussurros, às vezes, ainda podiam ser ouvidos em noites de vento forte. Este é apenas o início da história. A trama pode ser expandida com mais personagens, mistérios e reviravoltas. A investigação pode se aprofundar na história do hospital e do broche, revelando mais segredos sombrios. As entidades podem ser descritas com mais detalhes, tornando a experiência mais aterrorizante. As possibilidades são infinitas. Capítulo 6 A maldição de São Lázaro. Meses se passaram desde o incidente no necrotério, mas Ricardo não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Os pesadelos eram constantes, imagens perturbadoras do necrotério e das entidades que enfrentaram o assombravam. Sofia, embora aparentemente recuperada, demonstrava um cansaço inexplicável, e um medo latente que transparecia em seus olhos. O silêncio do necrotério, antes perturbador, agora parecia um prenúncio de algo pior. Um novo caso surgiu, uma série de mortes inexplicáveis no hospital. Pacientes saudáveis morriam repentinamente, sem explicação médica. Os sintomas eram estranhos, semelhantes aos que Ricardo e Sofia haviam testemunhado no necrotério: frio intenso, alucinações, e uma sensação de opressão. A semelhança era perturbadora. Ricardo e Sofia, apesar do trauma, sentiram que precisavam investigar. Eles começaram a vasculhar os registros do hospital, buscando padrões nas mortes recentes. Descobriram que todas as vítimas haviam passado por uma ala específica do hospital, a ala velha, próxima ao necrotério. A ala velha estava fechada há anos, considerada assombrada pelos funcionários. Capítulo 7 A ala esquecida. Enquanto exploravam a ala velha, um sentimento de mal-estar se apoderou deles. O ar estava pesado, carregado de uma energia sinistra. As paredes pareciam sussurrar, e as sombras se moviam como se tivessem vida própria. Eles encontraram símbolos estranhos gravados nas paredes, semelhantes aos que haviam visto no broche da serpente. Estes símbolos, descobriram mais tarde, eram parte de um antigo ritual pagão, um ritual de invocação muito mais poderoso do que o que haviam enfrentado no necrotério. No centro da ala velha, eles encontraram um altar antigo, coberto de símbolos e oferendas. Um livro antigo, escrito em uma língua desconhecida, estava sobre o altar. Sofia, especialista em simbologia antiga, conseguiu decifrar parte do texto. O livro descrevia um ritual para invocar uma entidade poderosa, uma entidade que poderia controlar a vida e a morte. A entidade era a fonte da maldição de São Lázaro. Capítulo 8 O ritual final. Eles descobriram que o ritual não havia sido concluído no passado, devido à intervenção de um padre há muito tempo. Mas agora, alguém estava tentando concluí-lo. A entidade estava se fortalecendo, alimentando-se das mortes no hospital. Ricardo e Sofia perceberam que precisavam impedir que o ritual fosse concluído, antes que fosse tarde demais. A batalha final foi ainda mais intensa e aterrorizante do que a anterior. A entidade se manifestou em sua forma completa, uma criatura grotesca e poderosa,
capaz de controlar as sombras e a própria morte. Ricardo e Sofia lutaram com todas as suas forças, usando seus conhecimentos e suas habilidades para combater a entidade. O padre, novamente, ofereceu seu apoio, mas desta vez, a luta era contra um inimigo muito mais poderoso. Após uma luta exaustiva e desesperadora, eles conseguiram derrotar a entidade, mas a vitória foi amarga. Sofia ficou gravemente ferida, e Ricardo carregava as marcas da batalha em sua alma. O hospital estava em ruínas, a ala velha destruída. A maldição de São Lázaro havia sido quebrada, mas o preço foi alto. Capítulo 10 – O silêncio final. O hospital foi fechado, e a ala velha selada para sempre. Ricardo e Sofia se recuperaram, mas nunca esqueceram o horror que testemunharam. Eles sabiam que a maldição havia sido quebrada, mas a memória do terror permaneceria para sempre, um lembrete do poder das trevas e da coragem necessária para enfrentá-las. O silêncio final do Hospital São Lázaro era um silêncio pesado, carregado de história, de medo, e de uma vitória conquistada a um custo incalculável. Mas o silêncio, desta vez, era um silêncio de paz. Esta continuação expande a história, adicionando novos elementos de mistério e suspense. A investigação se aprofunda, revelando uma ameaça maior e mais poderosa. A luta final é mais intensa, e as consequências são mais significativas. A narrativa mantém o tom de terror psicológico, explorando o medo, a angústia e o trauma dos personagens. Necrotério de cimento, almas entrapadas. Conto 1, A mão que broto. A obra do novo centro comercial deveria ser uma bênção para a cidade de Várzea Grande. Mas ninguém perguntou ao que jazia debaixo do solo compactado da antiga área industrial. Quando as máquinas começaram a perfurar o terreno para fundações, encontraram mais do que apenas rocha e terra, encontraram ossos. Centenas de ossos, espalhados como se alguém tivesse jogado-os ali à toa. O engenheiro responsável, Carlos, tentou acalmar a equipe. Provavelmente são restos de animais. Vamos continuar, o prazo está apertado. Mas os operários sabiam que não eram ossos de animais. Alguns tinham anéis de casamento, outros, marcas de ferimentos que só poderiam ter sido causados por armas. No terceiro dia de escavação, uma das betoneiras parou de funcionar. Quando os trabalhadores abriram a tampa para ver o que havia acontecido, viram o cimento misturado com algo vermelho e viscoso, com um cheiro de ferro enferrujado. E no meio da massa grudenta, uma mão humana, pele pálida, unhas quebradas, como se estivesse tentando sair de dentro. Carlos ordenou que a betoneira fosse esvaziada e limpa, mas o cheiro não saiu. E à noite, quando todos haviam ido embora, a máquina voltou a funcionar sozinha, misturando cimento com um som gutural, como se estivesse mastigando algo duro. Conto 2, A morte no andar térreo. Um mês depois, o centro comercial estava quase pronto. O piso térreo, todo revestido de cimento polido, parecia como uma grande laje branca. A gerente do projeto, Fernanda, passou a noite no local para finalizar os últimos detalhes antes da inauguração. Por volta da meia-noite, ela ouviu um som vindo do chão, tuc, 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 como se alguém estivesse batendo de baixo para cima. Ela se ajoelhou e colocou o ouvido sobre o cimento frio. O som era mais forte ali, acompanhado de sussurros que ela mal conseguia entender. Me solta, estou sufocando. Quando ela olhou para baixo, viu uma marca vermelha se formando no cimento, a forma exata de uma mão, com os dedos abertos como se estivesse pedindo ajuda. Fernanda recuou em pânico, mas o chão começou a tremer. A marca se aprofundou, e da abertura saiu uma corrente de fumaça preta e um cheiro de decomposição. Um braço coberto de cimento e restos de carne começou a emergir, seguido por outro. Em segundos, uma figura humana, mais ossos do que carne, com olhos vazios que brilhavam de vermelho, estava de pé no meio do corredor. Você construiu sobre nós, disse a figura, sua voz como pedra se chocando com pedra. Agora pagará. Fernanda tentou correr, mas seus pés estavam presos ao cimento, que parecia ter se tornado mole como lama. A figura se aproximou, e ela sentiu o frio da morte envolvê-la completamente. No dia seguinte, os trabalhadores encontraram seu corpo no piso térreo, completamente petrificado, com a expressão do terror gravada no rosto. O cimento ao redor dela estava marcado com dezenas de mãos, como se centenas de pessoas estivessem tentando sair de baixo. Conto 3, O túnel esquecido. Jorge era historiador amador e adorava explorar lugares abandonados. Quando soube que havia um túnel de drenagem esquecido sob o necrotério da cidade, que fora selado com cimento nos anos 50, não hesitou em ir investigar. Ele dizia que ali poderiam estar registros sobre os mortos que haviam sido enterrados sem identidade.
Com uma lanterna e equipamentos básicos, ele desceu pela única entrada que encontrou, uma abertura coberta por arbustos na beira do cemitério. O ar lá dentro era úmido e cheiroso a mofo e terra morta. As paredes de cimento estavam rachadas, e em alguns pontos, pareciam ter sido riscadas por algo com garras. À medida que avançava, Jorge percebeu que o túnel não era apenas de drenagem, havia nichos nas paredes, como se fossem sepulturas improvisadas. Em cada nicho, uma placa de cimento com nomes rasgados, como se alguém tivesse tentado apagá-los. Quando ele chegou ao final do túnel, encontrou uma porta de ferro antiga, selada com camadas e camadas de cimento. Na porta, havia uma inscrição mal feita: aqui ficam os que não devem voltar. Capítulo 3 – Os Guardiões do Escuro. A curiosidade foi maior que o medo. Jorge usou um martelo para quebrar o cimento que selava a porta. A cada golpe, o som ecoava pelo túnel como um trovão, e o ar parecia ficar mais frio. Quando a porta finalmente se abriu, um vento forte saiu de dentro, apagando sua lanterna. Na escuridão total, ele ouviu os sons, respirações rasposas, passos arrastados, sussurros em uma língua que ele não conhecia. Ele acendeu um isqueiro e viu o que estava ali dentro: um grande salão, com dezenas de corpos presos às paredes por barras de ferro e revestidos de cimento, como estátuas de morte. Mas eles não eram estátuas. Os olhos de cada um deles se abriram, brancos como a lua, sem íris nem pupilas, e começaram a se mover. O cimento que cobria seus corpos começou a rachar e cair aos pedaços, revelando carne podre e ossos visíveis. Você não deveria ter vindo aqui, disse uma das figuras, sua voz como areia sendo jogada em uma caixa de metal. Nós fomos selados aqui para proteger o mundo de nosso ódio. Agora que você nos libertou, teremos que encontrar novas almas para tomar o nosso lugar. Jorge tentou fugir, mas o túnel estava bloqueado por outras figuras que vinham do caminho por onde ele havia vindo. Ele viu as paredes ao seu redor começando a se mover, o cimento se transformando em mãos que o prendiam contra a pedra. Você será nosso guardião agora, disseram as vozes ao seu redor. Selado no escuro, para sempre. Hoje, o túnel ainda está lá, mas ninguém o encontra mais. Às noites de lua nova, alguns dizem ouvir gemidos vindo debaixo do necrotério, e veem uma luz fraca se movendo pelas sombras, a lanterna de Jorge, ainda acesa, iluminando seu rosto petrificado na parede de cimento. Conto 4. A Casa de Cimento. Quando Ana recebeu a notícia de que herdara a casa de seu tio-avô, ela não sabia o que esperar. A propriedade ficava na beira da cidade, ao lado de um antigo necrotério que fora desativado há décadas e coberto com camadas de cimento para construir uma praça. A casa era estranha, toda construída de cimento, desde as paredes até os móveis, como se alguém tivesse querido selar tudo por dentro. Não havia janelas, apenas fendas pequenas que deixavam entrar pouca luz. O cheiro de terra úmida e cimento fresco permanecia no ar, mesmo que a casa não tivesse sido tocada em anos. No primeiro dia, enquanto explorava os cômodos, Ana encontrou um diário escondido atrás de uma laje de cimento na sala de estar. As páginas estavam amareladas, mas ainda era possível ler. Hoje comecei a cobrir tudo com cimento. Eles não podem sair, não podem me encontrar. Os espíritos do necrotério estão seguindo-me, dizendo que devo pagar por o que fiz. Se eu selar toda a casa, talvez eles não consigam entrar. O cimento não está funcionando. Eu ouço sussurrando pelas paredes. Eles dizem que o cimento os prende, mas também os fortalece. Em breve, eles encontrarão uma forma de sair. Hoje vi meu rosto no espelho de cimento que fiz na sala. Não era eu, era um dos mortos, com olhos de escuridão. Eles estão começando a tomar meu lugar. À medida que os dias passavam, Ana começou a sentir coisas estranhas. Os móveis de cimento pareciam se mover durante a noite, e ela ouvia sussurros vindo das paredes. Às vezes, ao olhar para as fendas que davam acesso à luz, via sombras se movendo do lado de fora, sombras com mais de 4 braços, ou cabeças que giravam de ponta cabeça. Um dia, enquanto estava cozinhando, ela olhou para a pia de cimento e viu a água se transformar em uma mistura escura de cimento e sangue. Quando tentou fechar o registro, uma mão saiu da água e a agarrou pelo pulso. A mão era fria como gelo e tinha dedos cobertos de cimento seco. Você é da família dele, disse uma voz vinda da pia. Ele nos selou aqui, mas sua sangue nos liberta. Agora você vai pagar por seus crimes. Ana tentou se soltar, mas a força da mão era enorme. Ela caiu no chão, e viu as paredes da cozinha começando a rachar. De cada rachadura, saía uma figura de cimento e carne, com rostos deformados e olhos que brilhavam de verde escuro.
Eles eram os mortos do necrotério, pessoas que seu tio-avô havia enterrado ali ilegalmente anos antes, depois de cometer uma série de assassinatos. Ele havia tentado selá-los com cimento, mas o ritual havia dado errado, prendendo suas almas ali e permitindo que elas começassem a tomar conta da casa e de quem ali morasse. Agora você vai ficar conosco, disseram as figuras em coro. Selada na casa de cimento, como ele deveria ter ficado. Ana sentiu o cimento começando a cobrir seus pés, depois suas pernas, subindo cada vez mais. Ela gritou por ajuda, mas ninguém ouvia. Quando o cimento chegou ao seu rosto, ela viu o rosto de seu tio-avô entre as figuras, ele também estava coberto de cimento, com um sorriso de dor gravado no rosto. Hoje, a casa de cimento ainda fica na beira da cidade. Os moradores dizem que às noites, se olharmos atentamente pelas fendas, podemos ver os rostos de Ana e do tio-avô, presos na parede, olhando para fora com esperança. E quem sabe entrar na casa, nunca mais volta. Conto 5, o cemitério vivo. Marcos foi transferido para a delegacia que ficava ao lado do necrotério mais antigo da cidade. Os veteranos lhe avisaram para não olhar para o cemitério à noite, e menos ainda para tocar no cimento que cobria as tumbas mais antigas. Elas estão vivas, disseram. Eles estão sempre tentando sair. No início, Marcos achou que eram apenas histórias para assustar o novato. Mas logo percebeu que havia algo de errado com aquele lugar. Às noites, o cimento das tumbas parecia se mover, como se houvesse algo vivo debaixo. E o som dos ventos que passavam por ali não eram apenas ventos, eram gemidos e choros. Um dia, uma chamada veio. Uma jovem havia desaparecido depois de entrar no necrotério para colocar flores na tumba de sua avó. Marcos foi até lá para investigar e encontrou apenas seu celular jogado no chão, ao lado de uma tumba cujo cimento estava rachado. Na tela do celular, havia uma foto tirada segundos antes do desaparecimento, a tumba da avó, com a tampa de cimento levantando-se e uma mão ossuda saindo de dentro. À medida que as semanas passavam, mais pessoas desapareciam. Todas eram vistas por último perto do necrotério, e em cada local, havia sinais de que o cimento havia sido quebrado de dentro para fora. Marcos decidiu investigar o local à noite, mesmo sabendo que estava arriscando sua vida. Ele entrou no necrotério com uma lanterna e uma pistola, mas logo percebeu que não precisava da arma, nada de mortal poderia parar o que estava acontecendo ali. As tumbas começaram a abrir uma por uma, o cimento se desfazendo como se fosse areia. De dentro de cada uma, saía um espírito coberto de cimento, com olhos vazios e mãos estendidas em direção a ele. Nós fomos esquecidos, disseram os espíritos em coro. Cobertos de cimento como se não existíssemos. Agora vamos tomar o lugar daqueles que nos esqueceram. Marcos tentou correr, mas o cimento do chão começou a se mover, prendendo seus pés. Ele viu os espíritos se espalhando pelo cemitério e em direção à cidade, deixando um rastro de cimento e morte por onde passavam. Ele conseguiu se libertar e correu para a delegacia para avisar as pessoas, mas era tarde demais. Os espíritos já haviam chegado à cidade, e as construções de cimento começavam a se transformar em extensões do necrotério, paredes se abrindo para receber novas almas, pisos virando sepulturas. Marcos foi um dos poucos sobreviventes. Hoje, ele vive em uma cabana longe da cidade, sem paredes de cimento, usando apenas madeira e terra para construir. Ele diz que ainda vê os espíritos à noite, caminhando pelas estradas, procurando por mais pessoas para adicionar ao seu cemitério vivo. Conto 6, Necrotério de Cimento, Almas Encrapadas. Todos os eventos haviam sido registrados por um único homem, Dr. Eduardo Silva, pesquisador de fenômenos paranormais que havia seguido cada caso desde o início. Ele percebeu um padrão. Todos os locais estavam ligados por uma antiga rede de túneis que corria por toda a cidade, construídos no século passado para transportar materiais durante a Guerra Civil local. E no centro de tudo, sob a praça que fora construída sobre o necrotério original, havia algo que ligava todas as almas presas. Eduardo descobriu em documentos antigos que, na década de 1920, um grupo de ocultistas havia realizado um ritual no local para selar espíritos de criminosos e vítimas da guerra, usando cimento misturado com sangue e ossos humanos. O objetivo era impedir que eles assolassem a cidade, mas o ritual havia falhado, em vez de destruir as almas, as tinha presas ao cimento, permitindo que elas se espalhassem sempre que houvesse uma brecha no selo. Agora, com os espíritos se espalhando pela cidade e transformando tudo que era de cimento em uma extensão do necrotério, Eduardo sabia que precisava agir rápido. A única forma de selá-los de vez era reconstruir o ritual original, mas desta vez, usando sua própria alma como chave,
um sacrifício que ele estava disposto a fazer. Ele reuniu os sobreviventes de cada caso: Carlos, o engenheiro que havia sobrevivido ao acidente da betoneira, a irmã de Fernanda, que tinha sentido a presença de sua irmã nos dias anteriores, o filho de Jorge, que recebia mensagens misteriosas em sonhos, e a sobrinha de Ana, que guardava o diário do tio-avô. Juntos, eles iriam para o centro da praça, onde estava a laje de cimento que cobria o necrotério original. Eduardo explicou o plano. Eles deveriam misturar um novo lote de cimento com ingredientes específicos, ervas sagradas, água de fontes puras e uma gota de sangue de cada um deles, para criar um vínculo entre os vivos e os mortos. Em seguida, ele se colocaria no centro da laje, permitindo que o cimento o cobrisse, selando assim todos os espíritos em um único local. Não há outra maneira, disse ele, olhando para cada um dos presentes. Eu sou o único que entende completamente o ritual. Se não fizermos isso agora, a cidade será consumida por completo, e os espíritos irão para outras partes do país. À meia-noite de uma lua cheia, o grupo chegou à praça. A cidade já estava praticamente desertada, as construções de cimento haviam se transformado em estruturas deformadas, com rostos e mãos aparecendo nas paredes. Os espíritos vagavam pelas ruas, seus corpos de cimento fazendo um som de pedra se chocando com pedra a cada passo. Eles começaram a preparar o cimento, misturando os ingredientes com cuidado. Enquanto trabalhavam, os espíritos perceberam o que estava acontecendo e começaram a se aproximar da praça, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Rápido! Gritou Eduardo, enquanto o primeiro grupo de espíritos chegava perto. Precisamos terminar antes que eles nos impeçam. Quando o cimento estava pronto, eles abriram uma rachadura na laje original, revelando um abismo escuro por onde saía um cheiro de decomposição e fumaça. Eduardo desceu para o centro da abertura e pediu que eles começassem a derramar o cimento sobre ele. Lembrem-se, disse ele, enquanto o cimento começava a cobrir seus pés. A laje deve ser perfeita. Nenhuma brecha, nenhuma rachadura. Assim, eles ficarão presos para sempre, e a cidade poderá se recuperar. Os sobreviventes derramaram o cimento com mãos trêmulas, enquanto os espíritos atacavam, tentando quebrar a formação da laje. Mas o vínculo criado pelo sangue deles fortaleceu o ritual, e o cimento começou a se solidificar rapidamente. À medida que o cimento cobria seu rosto, Eduardo sentiu as almas se reunindo ao seu redor, sendo puxadas para dentro da laje. Ele sentiu sua vida se esvaindo, mas também sentiu uma sensação de paz. Ele estava fazendo o que era certo. Quando o sol nasceu, a praça estava calma. A laje nova era lisa e branca, sem nenhum sinal de rachadura ou deformidade. Os espíritos haviam desaparecido, e as construções de cimento da cidade começavam a voltar ao normal, embora muitas ficassem com marcas permanentes, mãos nas paredes, rostos nos pisos, um lembrete do que havia acontecido. Os sobreviventes se reuniram na praça e prometeram nunca esquecer o que tinha ocorrido. Eles fundaram uma associação para cuidar da praça, garantindo que nenhuma obra fosse feita ali e que a laje fosse mantida em perfeitas condições. Eles também contaram a história para as novas gerações, para que nunca mais alguém tentasse perturbar o repouso dos mortos. Às noites de lua cheia, alguns dizem que podem ver a silhueta de um homem na laje, o Dr. Eduardo, guardião dos espíritos presos. E se você colocar o ouvido sobre o cimento frio, pode ouvir um sussurro suave: estamos aqui, mas não sairemos mais. Cuide bem da laje. Há também quem diga que, se você tocar na laje com as mãos e fechar os olhos, pode sentir a presença dos espíritos, não mais com ódio ou raiva, mas com gratidão. Eles finalmente encontraram o repouso que buscavam, selados pelo amor e sacrifício de um homem que estava disposto a dar sua vida para salvar a cidade. A cidade havia se recuperado completamente. A praça era um local de encontro para famílias e amigos, com bancos de madeira e jardins floridos ao redor da grande laje de cimento que ficava no centro. Poucos sabiam a história por trás dela, mas todos respeitavam o local, evitando andar sobre a laje ou fazer barulho demais por perto. Um jovem chamado Lucas, bisneto do Dr. Eduardo, estava sentado em um dos bancos, lendo o diário que seu avô havia deixado para ele. No final do diário, havia uma mensagem escrita à mão. Os mortos não devem ser esquecidos, mas também não devem ser perturbados. O cimento pode selar corpos e almas, mas o amor é o único que pode trazer verdadeira paz. Guarde esta história e garanta que nunca mais se repita. Lucas fechou o diário e olhou para a laje. À distância, ele viu uma figura sutil se mover sobre ela, a silhueta de seu bisavô, com um sorriso suave no rosto. Ele acenou em resposta,
compreendendo que o legado do sacrifício continuaria a proteger a cidade por muitos anos mais. E assim, o necrotério de cimento deixou de ser um lugar de terror para se tornar um símbolo de esperança, um lembrete de que mesmo nas sombras mais profundas, há sempre uma forma de encontrar a luz. Obrigado por juntar a nós hoje no Fanfic de Terror. Até a próxima vídeo.